Nesse vídeo, eu vou te contar um pouco porque alguns livros de autoajuda não funcionaram comigo e também o que as pessoas não contam sobre os livros de autoajuda. Eu sou a Flor, muito prazer, e eu vou te ajudar a desvendar um pouco quem é você e os seus dramas, porque eu sou especialista nos meus. Então, vamos começar. O assunto de hoje é um pouco polêmico. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre por que o Milagre do Amanhã, aquele livro mundialmente conhecido de autoajuda, não funcionou comigo. Pois é, minhas amigas. Você pode estar falando agora, você é maluca, Flor, o que você tá falando? Esse livro é super famoso, ele ajudou milhões de pessoas e tal. Mas a grande questão é justamente essa. Antes de eu começar a te explicar como eu me senti e por que ele não funcionou comigo, se inscreve no canal, dá o seu curtir nos vídeos, isso é muito importante pra gente continuar a produzir conteúdo, ajudar mais pessoas como você, como eu, porque aqui, como eu já falei em outros vídeos, eu compartilho as minhas experiências para que essas minhas experiências possam te ajudar a desvendar um pouco quem é você. Porque o segredo, talvez, de todos os nossos problemas estejam dentro da gente. O autoconhecimento é a grande chave para começar qualquer transformação. Então, vamos lá, minhas amigas. Tudo começou, eu vou contar uma história verdadeira, uma história que aconteceu comigo. E durante alguns anos atrás, durante o meu processo de transformação, que eu já vinha sentindo angústias, ansiedade, alguns medos que eu ainda não tinha descoberto como eu me sentia ainda, não sabia o que estava acontecendo. Nesse período, isso aconteceu há talvez uns 5 anos atrás ou mais, eu trabalhava, eu sou formada em engenharia civil, para quem não sabe. Na época eu ainda fazia faculdade e trabalhava já em obra, né? Eu fazia estágio e eu sou técnica em edificações. Então eu já trabalhava como técnica em edificações, nas obras aqui do Rio de Janeiro e esqueci. Eu trabalhava nas obras aqui do Rio de Janeiro como técnica em edificações paralelamente a isso, eu fazia faculdade à noite. Então a minha rotina era super cansativa, porque eu trabalhava mais ou menos 2 horas de onde eu morava. Eu morava a uns 50 quilômetros, mas tinha que pegar engarrafamento, enfim. Pra quem conhece, quem é aqui do Rio de Janeiro, eu morava em Campo Grande e trabalhava em Belford Roxo, no interior de Belford Roxo. Depois que você chega no centro de Belford Roxo, vai, minha filha, vai indo, mais meia hora que você vai chegar lá. Mais de 50 quilômetros, cara. Muito mais. Deve ser mais que 50 quilômetros. Então, tipo assim, a minha rotina, pra quem não conhece, a rotina em obra começa às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã tá todo mundo batendo cartão. E com isso a gente tem que chegar às 6h30 pra tomar café. Enfim, essa é mais ou menos era a rotina. Então, pra eu chegar às 6h30 da manhã em Belford Roxo, na obra, eu tinha que acordar às 4 horas da manhã. Com muito custo. Mas eu acordava às 4, pegava 3 ônibus e chegava. E no final do dia eu saía às 5 horas da tarde e tinha que estar na faculdade, que era em Santa Cruz, pra quem conhece. Tipo mais longe ainda. E eu tinha que estar às 7 horas. Era impossível eu chegar às 7 horas. E eu sempre chegava atrasada, eu sempre perdia a primeira aula e os professores já sabiam disso. Então eu chegava às 8 horas mais ou menos. E eu saía da faculdade às 11 horas, 11 e pouca da noite. Então eu chegava em casa meia-noite. Então eu tinha
A minha rotina começava às 4 da manhã, terminava meia-noite. Eu tinha 4 horas de sono. Esse período durou 2 anos. Eu acordando dessa maneira e seguindo essa rotina. Durou 2 anos. E eu tava extremamente cansada. Eu tava... assim, eu já estava no piloto automático. Tinha dia que eu não sabia... que eu só percebia onde eu tava quando eu já chegava. Eu falava assim, gente, eu já cheguei. Tipo, eu já não percebia mais as coisas. Eu acordava com sono, nem tomava café, tomava banho. E olhe lá. e ia. Eu só percebia quando eu tava dormindo, batendo cabeça no ônibus, assim. Aí eu acordava no susto, opa, tinha que trocar de ônibus de novo. E essa foi a rotina. Então, eu tava num período que eu me questionava muito se era aquilo que eu queria. Eu tava no meio da faculdade, eu não tava assim tão satisfeita, eu não sabia se aquela era a rotina que eu queria pro resto da minha vida. Então, nessa condição que você se questiona muito, você sente muita ansiedade. Eu, nessa época, foi o primeiro diagnóstico que eu tive que eu tive um encaminhamento para procurar um psicólogo, porque eu estava extremamente estressada. Teve um dia que eu cheguei na faculdade e o curso de psicologia estava fazendo uma ação que era para fazer entrevista com os alunos do campus. E eu fui fazer a entrevista, e uma dessas entrevistas que eu fiz, a entrevista que eu fiz, ela deu que eu tava com um nível de estresse e ansiedade a ponto de eu explodir a qualquer momento. E eu falei, mas eu tô tão calma, eu tô tão tranquila, eu sou tão zen. Mas eu não tava, não, eu tava extremamente à flor da pele. Mas eu não tinha essa ideia. Então esse foi o primeiro... e essa iniciativa que a faculdade teve, com o aval lá do coordenador de psicologia, eles davam encaminhamento para a pessoa fazer, concorrer a uma das vagas ao tratamento que a faculdade promovia para os próprios alunos, de graça. E essa é uma iniciativa que foi bem legal. E eu fiz algumas consultas, mas eu não estava conseguindo também atender essa demanda de consulta, porque de ir às consultas, porque eu tinha que chegar muito cedo, enfim, essa rotina estava acabando comigo. Foi quando eu já consumia alguns livros de autoajuda, mas mais como lazer, assim, sabe? Eu não tinha parado muito para dar atenção. Então, em paralelo a isso, eu seguia a Adriana Santana. Para quem não conhece, a Adriana Santana é uma influencer do Instagram. Ela é maravilhosa, eu amo ela, eu amo a família dela, porque ela é simples, ela é humilde e ela fala como a gente. Ela se expressa como a gente sem ficar mensurando palavras. Então eu me identificava com ela, me identifico até hoje. E ela tava seguindo uma rotina que eu achei, assim, super diferente. Ao mesmo tempo que eu tava no celular, no ônibus, indo trabalhar, ela já tava acordada às 5 horas da manhã, seguindo uma rotina que era acordar e ler, meditar. Isso ela acordava às 5 horas da manhã. Ela postava isso no Instagram dela, nos stories dela. E eu comecei a achar aquilo bem interessante. Eu falava, gente, por que cargas d'água uma pessoa em sã consciência que não precisa acordar essa hora da manhã tá acordando essa hora da manhã? E aquilo ali me despertou curiosidade. E ela começou a divulgar o livro O Milagre do Amanhã, que é a metodologia desse livro, para quem não leu ainda. Eu não vou entrar em detalhes no livro, mas em resumo, ele ensina alguns métodos que, como base, a premissa é você acordar às 5 horas da manhã. Então, a partir das 5 horas da manhã,
você inicia uma rotina de atividades antes de você começar o seu dia de trabalho, antes de você sair de casa. Então, assim, me pareceu ser bem interessante. Então, eu falei assim, pô, vou comprar esse livro, né? Caramba, vou comprar esse livro. E eu, ao mesmo tempo que eu vi ela falando, eu comecei a ver outras pessoas citando esse livro e falando que tiveram resultados maravilhosos, que realmente mudou a vida dessas pessoas. Então, eu já fui com a expectativa lá em cima, né? Falei, cara, esse é o livro. Esse livro é o que vai tentar... Esse livro é o que vai talvez me esclarecer coisas, me trazer algumas respostas que eu ainda não tenho. Eu comprei o livro. Comecei a ler, achar super interessante a didática que o livro traz e tal, que o autor traz, porque são coisas que ele vivenciou, são as experiências dele. E começou a rotina, né? Ele ensinar a rotina. E todo livro que ensina um método, você tem que seguir um método, senão não adianta, né? Como é que você vai dizer se ele funciona ou não? Então eu comecei a colocar o método em prática. Comecei a acordar às 5 horas da manhã, quer dizer, esqueci. Antes de eu comprar o livro, vou voltar um pouquinho na história. Antes de eu comprar o livro, nesse meio tempo eu fui demitida. Nessa minha demissão, a obra foi interrompida e não tinha mais o que fazer e as pessoas foram dispensadas. Eu fui demitida, então eu fiquei em casa, sem saber o que fazer. Essa minha ansiedade foi aumentando e eu só fazendo faculdade. Foi quando eu já vinha seguindo a Adriana, trabalhando e vendo o que ela estava fazendo, mas eu só tive a iniciativa de comprar o livro depois que eu fiquei desempregada. Então comprei o livro. Comecei a seguir a rotina, acordando às 5 horas da manhã, seguindo aquele processo, tudo bonitinho, certinho. E conforme passaram os dias, eu fui percebendo que eu não estava sentindo diferença. Eu não estava sentindo melhora. Eu não estava vendo o milagre da manhã acontecer comigo. E eu falava, gente, as pessoas... todo mundo fala bem desse livro. Com certeza tá acontecendo alguma coisa, eu não tô fazendo direito. E ao longo dos dias que eu fui fazendo essa rotina e percebendo que isso não tava melhorando em nada em mim, comecei dei um tempo, né, para que aquela rotina viesse a se tornar um hábito para mim, mas eu não percebi melhora nenhuma, não percebi diferença. Eu esperava uma coisa e eu não obtive essa coisa. E foi quando eu comecei a me sentir inferior, a baixar a minha autoestima, a me sentir frustrada por aquilo que o livro trazia não tá acontecendo comigo. Então, à medida que eu ia tendo esses sentimentos, eu ia cada vez menos fazendo a rotina. Então, começou a se tornar difícil fazer aquilo. Porque eu pensava, pô, eu acordava 4 horas da manhã pra ir trabalhar, pra fazer isso daqui, acordar 5 horas da manhã, pô, vai ser mole, né? Vai ser ridículo de fácil. Então, eu tentava fazer isso e eu comecei a não conseguir fazer. Eu acordava botava o relógio pra despertar às 5 horas da manhã e não despertava. Quer dizer, despertava, mas eu não despertava, eu não acordava. Botava naquela soneca a vida toda. Ou então, quando eu conseguia fazer a rotina, chegava 9 horas da manhã que eu ia fazer alguma outra coisa, eu já tava morta de cansaço, com muito sono. Então, foi acontecendo várias coisinhas que eu não fui conseguindo mais colocar em prática a metodologia, sabe, do livro. E eu me senti arrasada, eu me senti uma bosta, eu me senti uma cocô do cavalo do bandido, porque eu falava assim, eu sou
Com certeza o problema é comigo. Com certeza. Eu tô quebrada, né? Tem alguma coisa acontecendo comigo que eu não sei. Eu não tô fazendo direito. Eu sou uma pessoa ruim. E você já tá naquele sentimento, naquele turbilhão de sentimentos que você não sabe o que fazer da vida, ou que você tá ansiosa, ou frustrada. Você tá buscando uma alternativa para que te coloque para cima, para que você consiga ter algumas respostas. E de repente aquilo não te dá respostas. Então você começa a se sentir para baixo. Aquilo ali te arrasa, te deixa uma bosta. E esse sentimento só piorava porque eu me comparava às outras pessoas. Eu falava assim, gente, o livro é mundialmente conhecido. O livro é mundialmente famoso e bem falado. Cara, é um best-seller. Todo mundo ama esse livro. Com certeza não é problema do livro. O problema era meu. Eu pensava. E nesse pensamento eu fiquei por algum tempo. E eu falei, quer saber, eu não quero mais saber desse livro. Peguei raiva desse livro. Eu não quero ouvir falar Milagre da Manhã nunca mais na minha vida. Deixei ele numa estante. Deixei ele quieto. E falei, eu nunca mais quero saber de livro de autoajuda. Foi quando, no meu processo de transformação ao longo dos meses, ao longo que eu fui percebendo o que aconteceu comigo, eu percebi uma coisa muito, muito simples, na minha opinião, mas que tá na cara das pessoas, mas que elas não enxergam. Hoje eu enxergo porque eu já passei por isso, eu já superei isso, mas na época eu não enxergava. Não tinha nada de errado com o Milagre do Amanhã. E não tinha nada de errado comigo. Simplesmente, a didática, a metodologia desse livro não funcionou para mim. Eu não tinha o porquê de me sentir daquele jeito. A expectativa que eu tive me comparando com as outras pessoas era muito alta. Eu esperava realmente que um milagre do amanhã acontecesse comigo. Que eu acordasse em uma bela manhã me sentindo totalmente diferente. E eu não me sentia assim. Então era uma coisa superior, era uma coisa que eu não tinha acesso na época. Era uma percepção muito difícil de se fazer. Porque como que você vai, nessas informações todas, você tem a análise de que o problema não é o livro, o problema tá com você, ou que na verdade não é o livro nem é com você, só que o livro não funcionou para você. Então, essa é a grande questão. Esse é o grande cuidado que as pessoas que vão buscar um livro de autoajuda têm que ter. As pessoas têm que perceber que quando você procura um livro de autoajuda, você está buscando alguma informação que está em falta em você. Ou que você quer melhorar algum hábito seu, alguma coisa sua. Mas você tem que ir consciente de que aquele livro pode não funcionar para você. Por quê? Porque você é diferente, minha amiga. Eu sou diferente de você. Pode ser que o Milagre da Manhã não tenha funcionado comigo, mas ele pode ter tido total diferença na sua vida. E tá tudo bem. Não é melhor e nem pior. Mas essa percepção que você tem que ter, esse cuidado que você vai ter, é a minha grande dica para você que busca esse tipo de conteúdo. Cuidado, porque o que pode ser um milagre para uma pessoa pode não ser para você. E se você perceber isso em algum momento, não se frustre por isso. Simplesmente aquele livro não funcionou para você. E, na minha opinião, esse tipo de livro que te impõe algumas coisas, que te impõe determinada metodologia, eles são, em alguns momentos, muito intimidadores.
Porque ele fala assim, olha, eu sou bem-sucedido, o autor do livro, eu sou bem-sucedido, porque eu fiz isso, isso, isso. No momento que ele fala que ele é bem-sucedido porque ele fez isso, isso, isso e aquilo, ele te coloca a prova disso. Ele fala, se você fizer isso, você é bem-sucedido. Se você não fizer isso, o problema tá com você, é porque você não tem força de vontade, é porque... E não é nada disso. Na minha opinião, alguns desses livros, não tô dizendo que é o Milagre da Manhã, mas alguns desses livros tentam fazer uma lavagem cerebral na pessoa, que pode acontecer de imediato, pode até funcionar, mas ao longo do tempo não. Porque a pessoa vai continuar com aquele sentimento, ela vai continuar frustrada. Então, assim, depois que eu percebi tudo isso, eu falei pra mim, cara, não vai ser o acordar às 5 horas da manhã que vai dizer como vai ser meu dia. Não é isso. A produtividade que você tem, ela vai se provar durante o dia. Se você acordar às 5 horas da manhã e for dormir à meia-noite, não quer dizer que você vai ser produtivo durante o dia. Não tem relação entre isso. Você pode acordar meio-dia e dormir às 7 horas da manhã e produzir mais do que uma pessoa que acordou às 5 e dormiu à meia-noite. A produtividade que você precisa é você quem vai fazer, independente de horário. Independente do horário que você durma, independente do horário. Mas, claro, o fato é que, cientificamente, é comprovado que a gente precisa dormir determinada quantidade de horas por noite. Nós somos animais diurnos, certo? Então, algumas pessoas trocam o dia pela noite, eu não vou entrar nesse mérito, mas nosso corpo foi feito para trabalhar durante o dia, o nosso metabolismo, ele trabalha para funcionar durante o dia. Então, assim, durma a quantidade que for suficiente para você. Acorde na hora que você precisa acordar. Vai ter dia que você vai precisar acordar cedo, mas vai ter dia que não. Então, não se apegue à ideia de que você precisa acordar às 5 horas da manhã para ser produtiva. Não, se você quiser fazer isso e estiver funcionando para você, maravilha, continue. Mas se não estiver fazendo sentido para você, larga isso. Presta atenção, abandona isso da sua vida. Porque você não vai ser melhor e você não vai ser nem pior. A produtividade que você precisa ter é você quem vai fazer. Exemplo, você está no seu trabalho. Quantas vezes você já não pensou, você é empregado, né? De funcionário, com carteira assinada, bonitinho. Quantas vezes você já não parou para pensar da seguinte maneira? Gente, o meu trabalho tá em dia. Se eu pudesse, eu largava agora, meio-dia. Comecei a trabalhar 8 horas da manhã. Se eu pudesse, eu largava agora, meio-dia, porque meu trabalho tá em dia. Quantas vezes você já não parou para pensar nisso? Eu já parei inúmeras vezes para pensar sobre isso. Mas não, eu tenho que ficar até às 6 horas da noite para bater o meu cartão, porque eu sou paga pela carga horária que eu trabalho e não pela produtividade que eu exerço. Então, em muitos momentos você enrola o dia todo no teu trabalho, porque às vezes o seu trabalho já está feito. Ou então, imagina, se você pudesse trabalhar por produtividade, você teria, 2 folgas na semana ao invés de uma, 3 folgas na semana ao invés de 2, porque você produziu o suficiente, você atendeu a demanda. Então, esse exemplo que eu tô te dando, se aplica à vida real. Vai ter dia que você vai super produzir, vai ter dia que não. Eu acho que essa ideia de você tem que ser uma pessoa que age, você tem que ser uma pessoa que produza e que, cara, tudo na vida você tem que dar o teu melhor, sabe? Tudo na vida você tem que dar o teu gás. Mas calma, minha amiga. Essa ideia de que você tem que estar 100% ativa e produzindo o dia todo é uma furada. Isso não funciona, sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes umas das outras.
Você funciona no seu horário, eu funciono no meu horário. Você pode acordar mal-humorada, mas melhorando ao longo do dia. Eu acordo super bem-humorada, mas às vezes eu vou me estressando ao longo do dia. Então, as pessoas, pelo simples fato das pessoas serem diferentes. Então, foi muito difícil para mim admitir isso. Não foi um estalo, gente. As coisas não acontecem assim. Para de ter essa ilusão que as coisas acontecem assim. Não acontece assim. A vida não é igual o que você... Não é o conto de fada que tu imagina, que é só você pegar, abrir um livro e vai estar a chave, o segredo para o resto da sua vida. A receita de bolo. Exatamente, Felipe. A sua vida não é uma receita de bolo, minha filha. Se eu pudesse prescrever uma receita aqui. Primeiro passo para uma vida mais saudável. Segundo passo para uma vida mais não sei o quê. Terceiro passo para a sua riqueza, blá, blá, blá. Ia ser maravilhoso. Eu estaria rica. Mas não é assim, cara. Não é, cara. Infelizmente, a vida, eu não sei se já te contaram isso, mas a vida às vezes é uma bosta. Tá bom? A vida às vezes vai te fazer assim, ó. Ela vai te virar de cabeça para baixo. Então, se você se apegar a alguns conceitos de que as coisas são simples e a gente aqui complica, você talvez vai ficar no looping, a vida eterna, pensando que o problema é você, que você não resolve. E aquela ansiedade só piora, a frustração só piora. Então, minha filha, é basicamente isso. Como que o melhor livro, o livro mais vendido da história do século, que mudou milhões de pessoas, não vai funcionar para você? Lógico que o problema tá com você. Claro que não, minha filha. Claro que o problema não tá com você. E também não tá com o livro. Sabe? Ele só não funcionou para você. Um grande problema da gente fazer essa percepção, essa autopercepção, é que a gente tem muito medo de ser criticado. Quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a ter medo de expor o que eu pensava. Isso que eu tô falando pra você é o que eu realmente sinto, é o que eu gostaria de falar pra uma amiga minha, eu tô falando pra você, me abrindo pra você. Porque por algum tempo, eu já percebia isso que eu tô te falando, eu já sentia isso, mas eu não queria admitir. Eu não queria falar, por medo de ser criticada. Porque as pessoas, o ser humano é assim. O ser humano, ele gosta de fazer parte de um grupo, fazer parte de uma comunidade. Quando você é o diferente, quando só você, não conseguiu fazer tudo que o livro falou para você fazer, você se sente excluído. Você se sente fora do grupo, você se sente fora do clube das 5, que é como o autor nomeia as pessoas que fazem, que seguem essa metodologia do livro. Então, quando você se sente fora desse grupo, você não quer admitir isso pra ninguém e nem pra você. Às vezes, o teu amigo ou alguma outra pessoa sente a mesma coisa sente a mesma coisa que você sente. Ela não teve coragem de dizer e nem você. Então, fica os dois falando: tá funcionando pra mim, tá funcionando. Aí a outra pessoa fala: não, até que tá funcionando pra mim, eu só não tô assim botando tudo em prática, entendeu? E quando as duas pessoas se encontram pra falar, as pessoas falam: caraca, era isso mesmo que eu sempre pensei, pô. Você falou exatamente o que eu queria falar, só que eu nunca tive coragem. Porque é muito difícil a gente abrir mão de um grupo, de uma comunidade, de um núcleo social. Porque o ser humano precisa disso. O ser humano precisa ser bem aceito. Esse vídeo, por exemplo, talvez gere muitas críticas, pessoas que não concordem comigo,
Mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão concordar. Eu tenho certeza que muitas pessoas sofrem pressão por isso. Muitas pessoas já largaram um livro no meio dele porque não estava funcionando para elas e quando foi conversar na sua rodinha falou que aquele livro era excepcional. Eu já fiz isso. E eu tenho certeza que alguém que tá me vendo agora já fez isso. Então, gente, é essa a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês. Cuidado. Cuidado com os conteúdos que vocês vão consumir. Cuidado com os livros de autoajuda que você vai consumir. Alguns deles vão te prometer coisas que talvez não seja o momento para você consumir aquilo. Ou você vai consumir e vai perceber que não funcionou para você. No momento que você percebeu que aquilo não funcionou para você, eu quero que você jogue ele no lixo. Tira ele da sua estante, minha filha. Dá para alguém, doa. Mas admita para você que aquele conteúdo, que aquela didática, que aquela metodologia não funcionou para você. E aceite isso com um sentimento bom. Aceite isso porque aquilo não serve para você. Cuidado com os falsos gurus e cuidado com os conteúdos que prometem e podem te levar a se sentir iludido, frustrado ou com autoestima baixa por causa disso. Essa é a mensagem que eu quero passar para você. Eu estou me sentindo aliviada porque isso era uma coisa que eu sempre quis falar e eu espero muito que você possa refletir sobre isso e eu espero que você possa entender tudo que eu falei. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, me procura nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, conversa comigo. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, que eu tenha experiência, que eu possa te falar, eu com certeza vou te ajudar. Se tiver alguma sugestão dos próximos vídeos, algum assunto que te incomoda e que ninguém falou ainda, que você queria falar, me conta, porque às vezes eu tenho a mesma opinião que você. E eu vou expor aqui como se fosse um diário. Tá bem, gente? É isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.